Olá, pessoal! Vocês sabem aquele meme início de um sonho, deu tudo errado? Esse é o resumo do vídeo de hoje. Tudo começou com uma promoção, né, de um kit que vinha um bloco de folhas da Canson, né, que é 70% algodão, um estojo de aquarela da Aquafine e um kit de pincéis também da Aquafine. E eu devo confessar que faz mais ou menos uns 2, ou talvez até mais anos, que eu gravei esse vídeo, né? Eu acho que eu comentei em algum vídeo que eu tô com essa vontade de fazer o canal faz muito tempo, e aí eu fiz vídeos e não tava criando coragem e ficaram engavetados, né? Mas o que eu quero dizer é que faz um tempo que eu gravei esse vídeo e eu nunca mais usei essa folha, não fiz mais nenhum teste, não tive coragem ainda. O estojo de aquarela, eu fiz um ou dois desenhos com ela, mas os pincéis eu usei bastante, né? Eu adorei esse rascunho, né? Eu tinha gostado bastante do rascunho. Sabe quando você gosta do rascunho e você pensa, esse vai ser o meu desenho, mas não foi. Mas, falando do processo do desenho, eu comecei ali primeiro fazendo uma camada de azul ali nos tons, nas sombras, né, onde eu queria deixar sombra. Eu tenho bastante dificuldade em escurecer a aquarela, e às vezes eu tento fazer essa técnica de deixar ali o azul. Foi aqui que tudo começou a dar errado. Eu não sei se vocês estão vendo ali, mas no braço dela se criou ali umas bolinhas, acumulou tinta em alguns cantos. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Esse foi o primeiro teste com folha de algodão. Eu não sei se tem a ver ou não. Depois disso, eu usei umas folhas de algodão que eu comprei acho que na Shein ou no AliExpress, não lembro, e que eu não tive esse problema. Mas foi aí que começou o meu tormento dessa folha, né? Esse problema ali dessas bolinhas, eu acredito que tenha sido por conta da folha mesmo, porque quando eu for passar tinta ali na parte de cima do desenho, nessa mesma linha, né, subindo, vai acontecer a mesma coisa. Vocês vão reparar, ó, na bochecha dela, tá acumulando a tinta também, essa mesma coisa, essa linha. Então eu acho que foi algum defeito do bloco de aquarela, dessa folha pelo menos, então eu tô com medo eu fiquei com medo de, assim, de pegar outras folhas e acontecer a mesma coisa, e estragar o desenho, porque eu tinha gostado muito desse rascunho, eu fiquei muito frustrada. Um pouco foi raiva também, né, que eu parei de... que deu muita raiva ali da compra, assim, foi bem barato, tá, o valor de tudo. Eu acho que o valor de tudo seria o valor de um bloco de folha algodão. Eu lembro que na época eu tava pesquisando folhas de algodão, e eu tava com muita vontade de experimentar uma folha de algodão, só que era muito caro, né? E eu não trabalho com arte, então não tinha muito porquê, era só um hobby e tal. E aí até que um dia apareceu essa promoção e eu fiquei, nossa, tá valendo bastante a pena, porque eu não lembro quanto foi, mas eu acho que foi por volta de 200 e pouco, e com esse valor, ali, cada pincel desse deve custar uns 20, 30 reais. O estojo de aquarela também já é um pouco mais caro, então na época eu achei que valia bastante a pena. Mas se não tivesse tido esse problema, né, com a folha, eu acho que teria valido a pena realmente, né? Mas eu tenho que fazer mais testes, pode ser que não seja o bloco todo, mas como me deu aquela raiva, né? E essa folha, eu cortei, tá? Ela é uma folha A4 e eu cortei, né? Porque eu pensei, nossa, vem 20 folhas, foi cara, é uma coisa que eu não vou conseguir comprar de novo, vou aproveitar ao máximo, então eu dividi. Coisa de artistas pobres, né? Eu vou cortar a folha no meio pra aproveitar ao máximo possível. Mas aí aconteceu isso. Eu acho que a pior coisa que tem é você fazer uma compra, criar expectativa uma compra cara e ela não atender a expectativa, né? Eu acho que isso é bem triste. Mas o desenho, eu acho que se não fosse esse problema da folha, seria um dos meus desenhos preferidos.
desenho que eu demorei muito tempo pra finalizar, e não só por conta da parte do processo em si do desenho, mas por conta desse problema da folha. Me deu tanta raiva e frustração que eu não conseguia, na verdade eu não tinha vontade de continuar, né? Eu sou uma pessoa que gosta de tudo bem certinho, alinhado, né? Talvez me chamem de perfeccionista. E um problema né, me deixa muito triste. Quando o desenho fica ruim por erro meu, né? Eu não me frustro, né? Eu não me estresso com isso. Eu sei que nem todo desenho vai ser bom, mas quando ele dá errado por forças externas, aí assim eu fico muito frustrada. Já aconteceu de um desenho estar indo muito bem, e aí no finalzinho aconteceu uma coisa, e isso assim me deixa muito frustrada. Mas quando é uma coisa assim que não tá bom, e eu sei que às vezes eu não tava num dia muito bom, eu não me cobro tanto. Todo desenho que eu termino, eu tenho uma mania. Às vezes, não sempre, não quando eu termino, um tempo depois eu pego os desenhos. Às vezes eu faço isso mais vezes com o mesmo desenho. E aí eu fico olhando pra ele, eu fico analisando, e aí eu penso. Essa parte que ficou muito boa, por mais que eu não tenha gostado do desenho, por mais que, né, esse desenho não ficou bom, mas isso do desenho eu penso. Eu fico analisando e eu fico olhando ali um tempo pra ele e eu penso, essa parte aqui ficou muito boa, muito legal, gostei bastante disso. Essa parte aqui já não ficou tão legal, ou, eu tô vendo que eu tenho dificuldade com essa parte aqui, eu tenho que treinar mais. Então, eu não me cobro tanto nisso, mas quando é um erro, assim, que não é meu, eu acho muito mais frustrante. Porque até quando é um erro seu, né, a gente consegue levar com aprendizagem, a gente vai ver, no próximo desenho eu vou cuidar dessa parte aqui pra não acontecer de novo. Então, né, tipo, é tranquilo, né? Aquela coisa assim, errando que você aprende. Mas quando é um desenho que deu errado por outra coisa, é muito frustrante, porque não tava sob o seu controle. E eu sou uma pessoa que gosta de ter muito controle sobre as coisas. Não sei se vocês estão reparando que de um lado do fundo tá com um roxo e do outro tá com uma mancha ali de marrom. Acontece que eu tinha começado ali a fazer o fundo de roxo, mas eu não gostei muito do contraste com o resto do desenho, pensei não tava muito bom, então pensei, depois eu vou passar por cima com guache, alguma coisa, então não me estressei com isso. Então, depois eu vou arrumar, e aí eu acabei usando de teste ali de um lado de cor, né? Essa boca dela, eu gostei bastante, acho que foi uma das bocas assim que eu mais gostei de fazer. Geralmente boca e olhos eu sou péssima, não fica muito bom. E eu também nem gosto tanto de fazer olhos e tal. A parte do rosto que eu mais gosto de fazer é o nariz. Eu adoro o nariz porque o nariz você consegue dar bastante trabalhar com luz e sombra para poder fazer os volumes, e eu fico muito feliz ali quando eu vejo que eu consegui dar o volume. O nariz e também a parte, assim, da maçã do rosto, da bochecha, assim, quando eu consigo saltar pra cima, isso me deixa muito feliz e realizada. Como eu tinha falado antes, eu vou refazer esse fundo para ficar uma composição mais legal, né, de cores e tal. Então eu fiz uma mistura com duas guaches da Pentel, a número 72 Sky Blue e a 91, que é Pearl Silver, não sei falar. E não, né, feliz com isso, eu ainda misturei uma purpurina prata, né, e glitter azul. O glitter azul foi um erro, não deu certo, né, foi uma burrice, porque a tinta cobria ele, né, ele não se misturou com pigmento, né, ele se misturou mais em textura. Então, se vocês verem ali no fundo, tem umas texturinhas ali, uns carocinhos, é o glitter azul. Se raspar com a unha ele aparece, né, mas no final não atrapalhou a pintura.
Eu tive que dar o desenho por finalizado, eu não consigo mais mexer nele. Eu tive 3 problemas aqui nesse desenho. Vou pegar aqui esse. O primeiro problema que apareceu foi esses acúmulos de tinta que deram aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo, vou até aproximar um pouco mais. Mas aqui nessa parte, na verdade é uma linha. Toda essa linha aqui, quando eu passei, a tinta ela foi se acumulando aqui e criou essas bolinhas assim. E foi muito estranho, isso nunca tinha acontecido antes. Se vocês verem, elas até ficaram um pouco opacas. Elas mudaram um pouco a cor nesses pontos aqui. Nessa linha aqui. Aqui começou um pouco, aqui também. E quanto mais tinta passava aqui, mais escura e mais saturada ela começava a ficar nessa região. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Isso daqui eu acredito que seja por conta do papel. Eu não sei. É a primeira vez que eu testei esse papel. Eu acho que talvez a folha que eu tenha pego ou o lote tenha dado esse defeito. Eu não acho que todos os papéis dessa linha vão ter isso. Eu acho que eu dei o azar. Porque até mesmo porque eu já usei outros papéis da Canson e nunca deu nada parecido. O segundo problema, aí eu acredito que seja por minha culpa, marcou bastante em algumas partes. Aqui. Essa parte aqui ficou bem marcada, aqui, e eu não consegui diluir, né? Não consegui esfumar. Eu tentava, ela seca muito rápido. Isso é um pouco culpa minha, porque eu não sei trabalhar com papéis que secam muito rápido. Esse papel seca bem mais rápido do que eu tô acostumada, então um pouco foi minha culpa, eu não tive a agilidade. Eu deixei secar. Então é algo que eu tenho que trabalhar em mim, não acredito que seja do papel. O terceiro problema, eu não sei se foi a tinta ou se foi o papel. Agora que ele tá seco, ele não aparece tanto. Mas na hora da pintura, teve uma textura, ele criou essa textura estranha, acúmulo de pequenas bolinhas em toda a parte. Eu não sei dizer se foi do papel ou se foi da tinta. Esse desenho eu fiz ele em várias dias diferentes. Deu um intervalo de uma semana entre uma parte e outra. Eu demorei bastante pra fazer, porque eu fiquei bem desanimada, então eu não conseguia pegar. Então eu não sei se foi por conta disso ou não. Até um pouco antes no vídeo eu faço um teste aqui, que eu passo uma segunda camada nessa parte, pra ver com outra tinta, uma tinta da Van Gogh, que nunca deu esse problema, e aqui não acontece nada. Mas já que com essa daqui, que foi a tinta que eu usei, aconteceu. Eu não sei se essa parte foi a tinta ou se foi do papel. E toda vez que eu passo água, mesmo que não seja sem tinta, se eu passo pincel molhado, ele ativa isso e ele fica bem visível. Depois que ele seca, não fica tão estranho. Esse aqui foi um desenho que eu quase não terminei. Eu fiquei bem desanimada com ele, por conta dessas coisas. Eu vou ter que fazer outros testes com essa folha e com essa tinta. Vou pegar essa outra tinta que eu conheço nessa folha e essa tinta em outra folha que eu conheço pra ver qual foi o problema. Mas esse problema aqui desse acúmulo de tinta foi por conta do papel. O papel que eu vou mostrar de novo, o papel que eu usei foi esse daqui da Canson, que ele é 60% algodão, né, e 40% celulose. Eu até dividi ele aqui no meio, é uma folha maior. Vou fazer um teste com essa folha mesmo mais tarde, depois eu vou pegar outra folha daqui pra ver o que foi o problema. Foi a primeira vez que eu usei um papel com, com algodão. Eu sempre usei papel 100% celulose. Eu tinha comprado, né, o kit que vinha essa tinta, aquele papel e 3 pincéis. Os pincéis eu não tive nenhum problema, eu gostei bastante deles. Eu gosto de usar, às vezes, pincel chato pra usar no rosto da aquarela. Geralmente indicado o papel pincéis
redondos, mas eu acho que o chato também ajuda bastante. Eu tinha feito ali também uma tinta, vou mostrar. Essa tinta aqui do azul eu fiz com tinta guache. Eu gostei bastante, a única coisa é que eu não teria colocado esse glitter. Foi erro meu, foi burrice, porque eu sabia que não ia dar certo, porque ele não ia se misturar. Eu dei uma raspadinha, ele ficou junto ali, a tinta ele ficou coberto. Eu dei uma raspadinha com a minha unha e ele começou a aparecer os brilhos. Eu vou tentar mostrar aqui. E é isso, eu vou mexer em algumas coisas, talvez, e depois eu volto. Eu só queria fazer algumas observações também sobre o desenho. Eu não teria parado aqui. Eu teria escurecido um pouco mais aqui, mas o papel não tava mais deixando, não tinha como. Eu queria trabalhar aqui outros tons na pele dela, que ela tem a parte um pouco mais amarelada, alaranjada. O tom da pele dela é um pouco mais escuro. Aqui era mais escuro, mas eu não conseguia. O papel começou a pedir socorro e não tinha mais o que fazer. Se eu mexesse mais, ia ficar pior. Mas se fosse um outro papel, não tivesse acontecido esse problema, eu teria escurecido mais a pele dela e teria trabalhado outros tons na pele dela. Teria colocado mais amarelo aqui, o rosa, e teria escurecido mais a pele dela.